Muito bem, amados ouvintes, vamos ler a palavra de Deus que está no livro de Lucas, capítulo 15, no versículo 20, que diz o seguinte: E levantando-se foi ao seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Na Bíblia atualizada, eu li esse versículo na corrigida, agora vamos ver na atualizada. O mesmo texto diz assim: E logo em seguida, levantando, saiu em direção do seu pai, que vinha caminhando, ele ainda bem distante. Quando seu pai viu, teve plena compaixão, correu ao encontro do seu filho, abraçou e o beijou. Aí está, amados ouvintes, um texto, uma história contada já há muito tempo. Existem diversos pregadores que falam, que pregam a palavra de Deus. E muitos até têm interpretações diferentes. Mas, no final das pregações, a interpretação sempre é a mesma. Deus dando uma oportunidade de reconciliação para aquele filho ou para aquela filha que deixou a casa de Deus. Mas nesse texto que ora acabamos de ler, conta a história de um pai que ele tinha dois filhos, o filho mais velho e o filho mais novo. Até que um certo dia, seu filho mais velho chegou no seu pai e disse: Pai, dai-me a minha parte da herança, porque eu desejo partir. Vou deixar esta casa, vou deixar esta família, vou deixar esta convivência e vou buscar novas experiências. Quem sabe seu pai tentou aconselhar, quem sabe seu pai tentou dizer: filho, não faça isso. Você está tomando uma decisão precipitada. Você vai cometer um grande erro na sua vida. Mas acreditamos que, em outras palavras, o filho disse: Pai, eu já sei o que quero para mim, sou de maior, e eu quero a minha parte da herança. O pai, então, não tendo outra opção, deu ao filho a sua parte da sua herança, o qual aquele filho, pegando-se a sua parte, reuniu as suas coisas e tratou logo de sair. Foi em busca de novos horizontes, como se diz. Foi buscar novos amigos, queria ir para as festas, queria gastar o dinheiro que ele tinha com diversões. E por ter dinheiro, foi se aproximando muitos e muitos amigos novos, o qual faziam festa com ele, se divertiam. E se divertiam dia após dia. E quanto mais dia passava, mais amigos ele arrumava. Não que aqueles amigos eram amigos de verdade, mas o rodeavam porque viam que ele tinha poder aquisitivo para gastar, era um homem bem sucedido, tinha dinheiro para gastar. Porém, o tempo foi passando e aquele homem começou a perceber que seu dinheiro estava chegando no fim. Foi um tempo que ele gastou todo o seu dinheiro. Então conta a nós a história sagrada, que quando ele ficou sem nada de dinheiro, seus amigos o abandonaram. Aqueles que chegavam e se aproximavam dele, por aquilo que ele tinha, começaram a se distanciar. Suas amigas começaram a se distanciar, ao ponto que ele ficou totalmente sem nada de dinheiro. Não tendo outra opção, teve que arrumar um trabalho. Um homem que era totalmente independente, agora teve que trabalhar, teve que suar para poder sobreviver.
Amados em Cristo, eu quero falar alguns pontos que eu acho interessante na história e na vida desse filho pródigo. Primeiro eu quero começar falando aqui sobre os 7 degraus da escada que levou o filho pródigo a sofrer a derrota em sua vida. O primeiro degrau chama-se obstinação. Segundo degrau, egoísmo. Terceiro degrau, separação. Quarto degrau, sensualidade. Quinto degrau, destruição espiritual. Sexto degrau, fome. E a sétimo, humilhação. Veja que obstinação, ele quis se separar da família. O segundo degrau chama-se egoísmo. Era um homem egoísta. Achava que somente ele tinha razão. O terceiro degrau chama-se separação. Longe de casa e longe da família, ele ficou separado de todos. Sensualidade. Achava que ele estava usando o dinheiro dele porque podia usar, podia comprar o que queria, melhores roupas, bebidas mais caras, dar as festas que ele queria. O quinto degrau agora já começa a ir para a parte da decaída dele, derrota espiritual. Ele era um homem que naquele momento não enxergava, perdeu a visão espiritual. A fome, porque ele gastou todo o dinheiro, seus amigos o abandonaram. Ele tinha amigo enquanto tinha dinheiro, tinha amigo enquanto podia pagar bebidas caras, tinha amigo enquanto podia ter e fazer o que queria. E aí veio a humilhação. Do alto, ele desceu para a derrota, porque ele perdeu tudo que tinha ali. Amigos, roupas caras, melhores comidas. Então, ele automaticamente para e pensa, terei que tomar uma decisão. Aí entra as 7 decisões na vida do filho pródigo que fez ele voltar para casa. Preste atenção. A primeira decisão, seu despertar, caiu em si. A segunda decisão, sua reflexão, ele pensou consigo, eu quase morro de fome. Sua terceira decisão foi quando ele disse, levantar-me-ei. A sua decisão foi sua confissão. Ele disse, eu pequei contra meu pai. E a sua quinta decisão está na sua declaração, qual ele diz, não sou mais digno. A sexta decisão, sua prontidão, abriu mão de tudo que ele estava fazendo. E a sétima decisão foi seu regresso. Levantou e foi até o encontro do Pai. Aí entra uma nova fase na vida do filho pródigo, que são os 7 degraus para vencer o pecado. Porque aqui, na sua quinta decisão, ele cai em si e diz, eu não sou digno. Mas ele para mais um pouco e diz, eu pequei. Eu pequei. Na sua quarta confissão ele diz, eu pequei. E na quinta ele fala, não sou mais digno. Então agora ele vai para os 7 degraus para vencer o pecado. Número 1, procurou voltar à casa do pai e fazer uma reconciliação. Número 2, resolução. Reconheceu o seu próprio erro. Número 3, arrependimento. Número 4, enfrentou o medo de ser desprezado. Porque na mente dele, o inimigo certamente dizia, sua família não vai querer mais te receber em casa. Seus amigos nunca mais vão olhar para ti com aquele olhar que te olhavam. No fundo ele tinha medo. Não sabia como é que seria a reação quando ele chegasse em casa. O 6º degrau que ele teve que tomar aqui para subir e para vencer o pecado. Quando ele reconheceu, quando ele viu o seu pai, que ele correu onde o seu pai estava
Ele disse: pai, pequei contra ti, não sou digno mais de chamar seu filho. Ali o pai teve misericórdia dele, e a primeira coisa que o pai fez, deu-lhe roupas novas, que significa o gozo de estar perto ao pai. E naquele momento, o pai abraçou ele, firme e forte, e beijou. A Bíblia Sagrada fala de alguns tipos de beijos. Por exemplo, o beijo do perdão, Gênesis 45, versículo 15. Também fala do beijo fraternal, Êxodo 4, versículo 27, quando Moisés regressa ao Egito em sua nova missão, quando ele encontra Arão, ele abraçou Arão e o beijou, beijo fraternal. E o terceiro tipo de beijo chama-se o beijo da reconciliação, Lucas 15, versículo 20, entre pai e o filho. Ele disse: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Quando esse viu longe, veio, movendo de íntima compaixão, beijou ele. O significado do beijo do pai no filho pródigo. Podemos ver pelo menos 4 significados. Aquele beijo dizia: primeiro, nunca deixei de te amar, filho. Segundo, aquele beijo dizia: você está completamente perdoado, porque reconheceu o seu erro e voltou atrás. Número 3, aquele beijo dizia: ficarás para sempre comigo. Terás um lugar para você viver. E número 4, aquele beijo dizia: agora você vai recomeçar de novo em sua vida. Quando isto se conclui, entra outras fases na vida dele. Então começa o pai, naquele instante. Primeira coisa que seu pai fez: chamou os seus empregados e disse: veja roupas novas para o meu filho. Porque a roupa, naquela época, indicava a classe social que as pessoas viviam. Nos dias de hoje ainda não é muito diferente. Nos dias atuais não é diferente. Hoje você pode identificar uma pessoa do seu nível, status financeiro, pelas as roupas que usa, muitas das vezes pelo carro que dirige. E você sabe identificar e dizer: aquela pessoa tem um poder aquisitivo muito grande. Mas às vezes ela tem tudo isso que eu estou falando. Um ótimo carro para dirigir, ótimas roupas para vestir, mas lá dentro do seu coração existe um vazio. Lá dentro do seu coração existe um vão que por nada é preenchido. E muitas das vezes aquela pessoa chega em casa e chora, porque tem aquele vão dentro de si. Até chega a usar a seguinte expressão: não sei o que está acontecendo comigo. A segunda coisa nesta parábola, que ao pai nesta parábola, ao dar ao filho a melhor roupa, estava dizendo para ele: você é e vai continuar sendo o meu filho. E com isto o pai restituiu o filho a uma posição privilegiada, ao qual ele havia perdido. Então o pai coloca ele novamente ao topo na vida social. As pessoas olhavam e diziam: este é aquele que estava perambulando pela rua? Impossível. Esse é aquele moço que a gente viu, estava trabalhando de empregado, trabalhando na venda, cuidando de porcos. É aquele moço? É. Ele voltou à casa do pai. Olha o que o pai fez: deu roupas novas, restituiu o seu cargo social. Deixa eu te contar um segredo. O que significa aquelas roupas novas? Pelo menos 4 significados. Primeiro, a roupa nova dizia: quero que você sinta prazer ao vestir essas roupas e estar perto do pai. Segundo, quero que você sinta seguro. Terceiro, quero que você sinta a transformação. Em quarto lugar, aquela roupa dizia:
quero que você seja novamente vitorioso. Que você sinta que agora você é uma pessoa vitoriosa. Após o pai dar àquele filho roupas novas, então o pai chama ele e diz a ele: vou te dar um anel. Amados ouvintes, mas não para só por aí. Porque o pai também deu para aquele moço, além de roupas novas, além de dar para aquele moço um anel, o pai também chamou ele e deu sandálias novas para os seus pés. O que significa as sandálias novas que ele ganhou? Primeiro, as sandálias representavam liberdade e luxo. Segundo, só os livres podiam usar. Os escravos do Egito, os escravos daquela época, andavam, trabalhavam de pé descalço. Mas quem era livre, quem era um rei, quem era um príncipe, quem era um filho de alguém que tinha poder aquisitivo, este não andava de pé descalços, caminhava e andava de sandália. Efésios capítulo 6, versículo 15, nos dá um exemplo que o crente não pode e não deve viver descalço. Não deve andar com seu espírito abatido como se fosse um escravo. Em quarto significado das sandálias agora. Primeiro, aquelas sandálias dizia: você está protegido dos espinhos da floresta. Segundo lugar, aquela sandália dizia: está protegido do calor da estrada. Terceiro lugar, aquela sandália dizia: você voltou a sentir o conforto e a segurança. Em quarto lugar, aquela sandália dizia: quero que se sinta livre para caminhar e para ir aonde você quiser, filho. Amados em Cristo, eu quero que você, nesse momento, reflita comigo. Eu me lembro que na floresta, antigamente, quando eu era ainda jovem adolescente, a gente sabe que muitas das vezes no interior, no campo, tem espinhos, na grama. Tem uma época que cria rosetas na grama, né? Você conhece? Éder. E eu vi as crianças, tinha pavor da época daqueles espinhos no meio da grama, porque cravavam nos pés e machucava. E o filho pródigo aqui ganhou calçados para estar protegido contra os espinhos. A segunda coisa é o calor da estrada. No verão faz muito calor. Se hoje nós tirar o nosso calçado, na época, por exemplo, de janeiro, que tecnicamente são os dos meses mais quentes do ano, janeiro, e você for em uma BR, e você tirar o seu calçado, você vai pisar, você vai ver que vai queimar o seu pé. Não só na BR, na calçada, no próprio terreiro, vai machucar os pés. E a sandália transmitia para ele o conforto e segurança de estar ali. Mas tudo isso aconteceu porque ele se arrependeu, errou. Todo ser humano pode cometer erros em sua vida. Qualquer pessoa pode errar um dia na vida. Mas o que a Bíblia Sagrada fala para nós? Em Mateus 4, versículo 17. Desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento é voltar ao contrário. Arrependimento é dar uma volta completa. Trata-se de abandonar os seus maus caminhos e voltar a seguir a Cristo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 25 diz: porque erreis, porque ereis desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltados. Mas agora, tendo voltado ao pastor, Jesus é o pastor. Nós éramos ovelhas perdidas. Quando nós voltamos e nós arrependemos, nós voltamos para Cristo novamente. E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela fala para nós:
que quando um pecador se arrepende, existe festa no céu. Lucas 15, versículo 7, Jesus disse: digo-vos assim, que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Amados em Cristo, não importa o que aconteceu contigo, importa é que Deus está disposto a renovar um pacto com você. Espiritualmente falando, Deus quer te dar novas vestes. Deus quer formar o pacto com você, como foi aquele pai que deu aquele anel para aquele filho com 8 significados. Deus quer recolocar sandálias nos teus pés. Você que saiu da igreja por algum motivo, volta para Cristo. Vimos aí esse surto que está acontecendo no mundo todo. E muitas pessoas até estão com medo. E não podemos tirar a razão de uma pessoa sentir medo. Mas nós também sabemos que aqueles que confiam em Deus serão como os montes de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Independentemente da tua posição social, independente da sua religião, eu quero que você ore comigo agora. Aceite a fé, aceite a Cristo. Peça para Jesus escrever seu nome no livro da vida. E com certeza, eu quero que você saiba que arrependimento é uma decisão livre da parte do pecador. Mas, quando ele se arrepende, pela graça divina, ele é capacitado. Ele é concedido uma missão que diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Você está aí me ouvindo, você já pregou a palavra, você já cantou, já louvou o nome do Senhor. E por algum motivo você se entristeceu. Eu quero que você saiba, amado ouvinte, que Deus está contando com você. Deus está aguardando por sua decisão. Eu quero que você repita comigo agora. E diga: Senhor Jesus, me perdoa dos meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, para que eu possa ter direito à redenção eterna e o perdão dos meus pecados. E a partir de agora, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém. Amados ouvintes, eu quero orar por você agora. Feche teus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, estamos aqui nesta tarde, diante desta palavra que nós pregamos. Eu estou orando por esta pessoa que está tomando a decisão de voltar a te servir. Este filho, Pai, que pregava a palavra, esta irmã que cantava, que as tuas bênçãos voltem a fluir na sua vida, que os seus pecados sejam perdoados, que ele ganhe novas vestes, que ele possa ganhar, ó Pai, a nova aliança entre Deus, que ele possa voltar a ser cheio do Espírito Santo, que ele possa calçar os seus pés com sandálias, e que Deus possa ser o seu Deus, e as suas bênçãos possam livrar a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? E que Deus abençoe você que está me ouvindo e me vendo nesta tarde. Tome uma decisão de servir a Deus, em nome do Senhor Jesus.